Olá, boa noite. Estamos aqui novamente. Eu sou o Pastor Sérgio, no nosso Papo Família. Vamos falar hoje sobre os papéis da esposa, os papéis do marido e também dos filhos, né, dentro do relacionamento familiar. Então, dando sequência ao nosso bate-papo, hoje a gente vai ficar mais específico no papel do marido, no papel do homem, né, no nosso papel dentro desse bate-papo que nós estamos conversando. E bom, isso é importante, irmãos. Falamos no vídeo anterior sobre quando os papéis são invertidos e isso causa muitas dificuldades e muitos problemas. E dentro do projeto de Deus para a família, Deus também orienta que, com relação aos papéis, né, de cada um dentro do contexto familiar, né, a liderança que o homem tem que ter, a função da mulher, o que os filhos representam, o que eles devem fazer, tudo isso está delineado na palavra de Deus para que haja uma harmonia, para que haja uma felicidade, para que haja uma contribuição de pacificação, de amor dentro da família. Isso é importante, Deus já quer isso. Então eu queria conversar com vocês, porque parece que não, mas as nossas esposas e as mulheres, elas têm assim uma necessidade, vamos falar assim, eu não vou dizer um profundo anseio, mas elas requerem, desejam uma liderança espiritual, emocional, relacional nas suas vidas. Elas querem ser protegidas, elas querem ser amadas, elas querem ser cuidadas. E o papel nosso como homens, como líderes, é importante nesse contexto, né? A demonstração do nosso carinho, a demonstração do nosso amor faz com que haja uma harmonia, faz com que haja confiança, faz com que haja cumplicidade, né? Então, elas precisam e desejam essa liderança. E essa liderança não está só assim no aspecto emocional, não, mas também no aspecto espiritual. E a própria palavra de Deus orienta contra isso, né? Lá em Efésios capítulo 5, Paulo fala sobre isso. Ela fala que o marido, capítulo 5, versículo 23, é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, né? Sendo este salvador do corpo. E no versículo 25 ele diz: os maridos devem amar as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por elas. Então aqui eu tenho duas palavras importantes. No versículo 23 fala de liderança, no versículo 25 fala de amor. São duas palavras que precisam ser praticadas e as nossas esposas anseiam por isso. Elas querem ser lideradas, elas querem ser protegidas, elas querem ser cuidadas e nós precisamos desempenhar esse papel. A palavra aqui, cabeça, no versículo que nós lemos, no 23 de 5 de Efésios, capítulo 5 de Efésios, quer dizer posição, né? Às vezes há uma confusão com relação a essa questão da liderança, né? Não é que os homens são donos das mulheres, mas a função que eles exercem é diferente da função que as mulheres exercem, ou a função que os homens deveriam exercer, né? É diferente da função que as mulheres têm dentro do relacionamento conjugal, dentro da família. Isso é importante, né? Quando esses papéis, quando há uma sobreposição da função de cada um dentro do relacionamento, aí pode haver um atrito, pode haver um problema, e esse problema de liderança é muito sério, né? Os maridos devem liderar as esposas com amor, como Cristo amou a igreja. Foi o que está no versículo 25, que nós lemos, capítulo 5. Os maridos devem amar. E o papel do marido dentro do relacionamento é complicado, é mais difícil, né? Porque amar como Cristo amou, e aqui o verbo que se usa de amar é o verbo ágape, né?
Então, os maridos devem se dedicar sacrificialmente como Cristo amou a sua igreja, cuidar dela, proteger, né? Evitar o dano, né? Como Cristo faz. Se você continuar lendo aqui os versículos, ele vai dizer o seguinte, no 26, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, a liderança do marido, ela tem que ser efetiva como líder, exercendo o seu papel e também com amor, né? E o amor é um amor sacrificial, é um amor de entrega, né? É um amor de proteção, é um amor que não vai causar na esposa e na família, nos filhos, rugas, danos, né? Então, como Cristo ama a igreja. Então, é difícil, mas é o que Deus quer e requer para as famílias. Há uma sugestão que eu queria compartilhar nesse bate-papo com os meus irmãos, né? E nós estamos aprendendo hoje, falando mais especificamente do papel do homem. Uma sugestão muito interessante que nós chamamos de 3P, que é a forma como nós homens devemos liderar. Primeiro, nós devemos liderar com a presença no lar, né? O homem tem que estar presente no lar. A ausência do homem no lar causa uma instabilidade, causa uma insegurança na mulher, né? E sobrecarrega a mulher na educação e na criação dos filhos. Então, nós homens, nós pais, nós maridos, precisamos estar mais presentes no lar, né? Infelizmente, nesse momento de pandemia, né, em que muitas pessoas são afetadas, né, pela enfermidade, mas isso está contribuindo para que os homens estejam mais presentes. Eu falei isso logo no primeiro vídeo, que nós estamos sendo conhecidos pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, nós também estamos conhecendo o comportamento dos nossos filhos e a forma como nós nos relacionamos e reaprendendo isso. Isso é muito importante. Mas a presença do marido no lar, do homem no lar, é fundamental. Efésios, capítulo 6, diz que os pais não devem provocar os filhos à ira, mas criar e admoestar na disciplina do Senhor. E esse pais aí é pais do sexo masculino. A palavra pais é patera, no grego. Então, a responsabilidade de corrigir, admoestar no Senhor e disciplinar os filhos é o papel do homem. É claro que hoje, devido à atividade profissional, isso é compartilhado com as mulheres e as mães, na verdade, é que acaba assumindo essa função. Mas a função bíblica de disciplinar e de orientar os filhos na parte educacional, na parte de disciplina e na parte espiritual como sacerdote é do homem, é do pai. O segundo P aí, né, são as prioridades que o marido deve ter. Então, há uma sequência, uma lista aqui que eu queria compartilhar e conversar com você. A primeira é que a pessoa deve vir antes de coisas. E às vezes nós valorizamos mais o carro, a bicicleta, as coisas, os bens materiais, né? Um dano que acontece com um objeto, e nós valorizamos mais os objetos do que as pessoas, mas as pessoas devem vir antes de coisas. As esposas devem vir antes dos filhos, né? E isso é importante. Primeiro a esposa, primeiro Deus, depois a esposa e depois os filhos, né? Os filhos devem vir antes de amigos. Muitas das vezes, quantas vezes nós priorizamos ou beneficiamos os amigos em relação aos filhos? Damos mais atenção e mais presença aos amigos do que aos filhos. Então, os filhos vêm antes de amigos. As esposas vêm antes de si mesmas. É o amor sacrificial, o amor agape, né? Recomendado por Paulo. Nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou
a igreja. Cristo se entregou, se doou, se deu por ela, pela igreja. E nós também devemos fazer a mesma coisa, né? As esposas, a prioridade deve ser antes de nós mesmos. E as coisas espirituais devem vir antes das coisas materiais. Né? Então nós temos que priorizar. E a família é uma coisa espiritual. A nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa, são coisas espirituais. E é fundamental que nós priorizemos, ou demos prioridade à nossa família, à nossa esposa. Então, um bom marido, ele é comprometido com as prioridades. A liderança do marido é importante até mesmo para uma indicação em um cargo eclesiástico na igreja. Né? Se você for ler lá em 1 Timóteo, capítulo 3, as qualificações para que haja a eleição dos diáconos e dos líderes da igreja, vai haver uma orientação para que os maridos sejam o quê? Líderes. Vai dizer assim, ó, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. E versículo 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. E que governe bem a sua própria casa. Então, a liderança é um familiar do marido, do pai, é até um pré-requisito para que você exerça uma liderança na igreja, né? E então, devemos fazer isso, sim, sendo um verdadeiro líder, né? Um verdadeiro protetor, um verdadeiro provedor, ser cúmplice das nossas esposas, dar a elas a segurança que elas precisam e fazendo tudo isso com amor sacrificial, com amor dedicado, com amor exclusivo, tendo a percepção das necessidades do lar, né? Em 1 Pedro 3 fala que os maridos devem ver a vida comum do lar, está inserido, percebendo, dando, quando a esposa precisa de uma ajuda, quando ela está sensível, quando ela está fragilizada, quando o filho precisa de uma conversa, né? Se interessar, conversar, buscar estar junto com os filhos e com a esposa, né? Compartilhar e dividir com ela as tarefas. Então, esse é um verdadeiro líder, é um líder que ama, que cuida e que protege a sua família. E que nós, homens, sejamos assim, né? Esses líderes que a Bíblia recomenda e que as nossas esposas possam ter em nós a confiança, a alegria, o prazer, né? a intimidade, a cumplicidade de ter em nós o suporte necessário que elas precisam, que elas tanto necessitam, como parte mais frágil, a Bíblia fala sobre isso. E nós precisamos amar a nossa esposa. Então fica essa palavra aí para nós, né? Hoje falamos sobre esse bate-papo, sobre a liderança do homem dentro da família. E se você tem essa dificuldade, se nós temos essa dificuldade de exercer essa liderança, né? No próximo vídeo vamos falar sobre a liderança da mulher, o papel dela também, como que ela pode contribuir, até mesmo para que o homem exerça a sua liderança, né? É preciso que haja essa visão também das mulheres, que nós possamos então pedir a Deus sabedoria. Tiago fala que se você quiser sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar, Ele vai te dar orientação, vai te dar sabedoria e você vai construir e desenvolver um relacionamento saudável, de paz, de harmonia, de amor, junto com a sua família, com a sua esposa e com os seus filhos. Eu queria orar então por nós, né, hoje, nessa noite, nesse bate-papo, mais direcionado sobre o papel do marido, do homem no lar. Pai querido, Deus de amor, te damos graças pelas bênçãos que o Senhor tem derramado por nós. Hoje conversamos, ó Pai, orientados pela Tua palavra, quanto à função, quanto ao papel que o marido precisa desempenhar como líder, como sacerdote e também liderando com amor
como o Senhor amou a cada um de nós, amou a nossa igreja, se entregou por ela e se entregou por nós. Que nós possamos também, ó Deus, amar as nossas esposas, os nossos filhos de forma sacrificial, dedicada, que possa haver cumplicidade. Nos ajude nesse processo, nos ajude nessa prática, nos ajude a exercer essa liderança conforme a Tua palavra orienta. Nós oramos e te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.